Oi, gente. Hoje eu quero falar sobre uma coisa que eu acho importante de ser dita, de ser sublinhada, assim, ó. A gente não nasce pronto. A gente não nasce pronto. A gente pode até estudar, a gente pode até se dedicar a escutar conselho, a conhecer pessoas, a ler, a estudar, mas a gente só vai aprender a lidar com as situações na hora que a situação acontece. E às vezes a gente passa muito tempo da vida perdido. Às vezes a gente estuda uma coisa e não era aquilo que a gente queria fazer. E a gente só vai descobrir como é que é fazer, por exemplo, na hora que estiver trabalhando. E às vezes a gente, quando a gente está estudando, a gente ainda não tem assim uma clareza total de como que é trabalhar com essa coisa, ou como que é as pessoas que trabalham com isso. Então é absolutamente normal se dar conta de que às vezes não era bem aquilo que a gente queria, ou de que a gente estudou umas coisas e as coisas que a gente estudou não servem para fazer determinada tarefa, ou que a gente precisava ter outros conhecimentos, outras habilidades que o nosso curso de formação não ofereceu. Isso é totalmente comum, totalmente normal. E o que a gente precisa é aprender a lidar com isso, aceitar que a vida é um momento de aprendizagem, é um momento da gente vir e aprender a fazer mesmo. Porque senão a gente fica esperando ficar pronto. Ah, não, só vou conseguir fazer tal coisa depois que eu fizer a formação dessa coisa. Ou só vou conseguir emprego depois que eu já tiver passado por um monte de coisa. Não é assim. As coisas vão acontecendo aos poucos. E tem uma coisa que eu acho muito triste e que a gente se mira muito como exemplo e que está errado, que é criança, talento, sabe esses jovens talentos, criancinhas assim de 7 anos, 5 anos, que fazem coisas absurdas, faz conta de matemática que engenheiro não consegue, faz passo de dança, de alongamento sinistro. E aí a gente fica achando, nossa, eu sou uma bosta mesmo, porque olha, qualquer criança de 5 anos consegue fazer e eu não. Só que não é verdade isso. Primeiro, porque não é qualquer criança, tanto é que essa criança vira notícia, né? Tipo, meu Deus, uma criança consegue fazer isso. E segundo, para uma criança ter uma habilidade de adulto, essa criança vive uma vida de adulto na maior parte das vezes. Por pressão dos pais, ou dos professores, ou sei lá, de quem é responsável por essa criança, ela acaba estudando muito mais horas do que uma criança deveria estar estudando. Ela acaba tendo que ficar treinando, é quase um trabalho, sabe? Na verdade é muito triste, porque esse tipo de criança, jovens talentos, eles não têm uma vida infantil. Eu acredito que criança tem que brincar, sabe? Tem que aprender, tem que viajar, tem que estudar, não tem que estar trabalhando, não tem que estar fazendo serviço de adulto, não tem que estar em competição, porque isso já é parte da vida do adulto. E daí quando a gente que é adulto, a gente vê uma criança fazendo isso, a gente se sente mal, como se tivesse que ter feito isso quando era 5 anos. Mas veja, isso não é resultado da criança, isso é resultado dos pais ou dos orientadores da criança. E daí a gente fica com aquela sensação assim, poxa, se a minha mãe tivesse me colocado no inglês quando eu tinha 5 anos, hoje eu falava assim. Ah, se a minha mãe tivesse me colocado para estudar instrumento musical, hoje eu seria um músico bom. Mas a gente não tem que ficar se culpando e nem culpar a nossa família pelas escolhas que a gente tem que tomar na vida. Na verdade, é melhor que a gente faça escolhas sozinhos, por conta própria, do que contar com a família para escolher pela gente. Na maior parte das vezes, quando a família escolhe pela gente, a gente acaba, em algum momento da vida, descobrindo que não era bem aquilo que a gente queria. Principalmente assim, quando é muito novinho, porque você vai criando um ritmo, vai criando um trabalho ali, e aí fica até mais difícil de sair. Então, não se iluda com esse tipo de exemplo. Se inspire, na verdade, em gente que é mais velha, em gente que consegue fazer coisas independente da idade. Não quer dizer também que o fato de você ser novinho te impeça de fazer alguma coisa. Na verdade, idade não quer dizer nada. A pessoa pode muito bem fazer coisas interessantes, sendo muito novo, sendo mais velho, tendo uma idade mediana. A gente nunca é tarde, porque realmente a vida é um experimento. A gente veio aqui para aprender, a gente veio aqui para experimentar. Então, sabe, tem que deixar de lado essas crenças de que agora já passou da minha idade, não, agora, se eu tivesse feito isso na hora do vestibular. Porque aí, gente, está desistindo de viver antes da vida começar. E hoje em dia, a expectativa de vida é mais de 70 anos. Então, assim, a pessoa pode chegar até aos 40, que ainda tem muitos anos ainda de vida para aprender outra coisa e fazer bem. Não fique se sentindo mal se você
não tem a idade que você acha que você tem. Tira da cabeça de que tem que ter uma idade certa, de que até os 22, até os 25, até os 30 você tem que estar com determinadas coisas estruturadas. A gente vai aprendendo e lidando com a situação à medida que a gente vai vivendo mesmo. E é isso que é bonito, é isso que é bom. A gente não veio pronto, a gente veio para aprender, a gente está aqui para aprender, então vamos aprender, vamos se dispor a aprender. O pior problema das pessoas na verdade, é a mente fechada, não é falta de capacidade. O corpo está aí, a saúde está aí, sabe? A gente tem produtivo, a gente tem, sabe, atividade, tem gás para fazer as coisas, energia, mas fica com medo, né, da aprovação, fica com medo de não fazer bem feito, fica com medo de estar começando tarde, de ficar pagando mico. Mas é melhor pagar mico do que ser triste, viver uma vida infeliz, porque uma escolha que você fez quando você nem era maduro o suficiente, e aí ter que ficar sustentando isso para os próximos 70 anos. Não está certo.